Olá, boa tarde a todos que acompanham a nossa programação. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista, agora 1h27. Nós estamos chegando ao vivo, transmitindo também nas redes sociais. Você que não pode ver na televisão, pode ver no celular, no tablet. Vai lá no nosso perfil, comenta, compartilha. E conosco hoje aqui no Gazeta Entrevista, para começar o programa, o deputado federal Alan Rick, do Democratas, reeleito para mais um mandato. Ele que foi o terceiro mais bem votado e o segundo mais bem votado em Rio Branco. O senhor ampliou a sua votação, deputado, e isso mostra que o senhor teve o seu mandato aprovado. De fato, até mesmo a imprensa avalia dessa forma, que o senhor, por ser um estreante na política, não deixou a desejar. Como é que o senhor avalia essa recondução e diante de um cenário muito difícil, né? Porque o eleitor ficou muito mais exigente? Rogério, primeiro te agradecer mais uma vez a você e a TV Gazeta por esse espaço tão generoso. Mandar o meu abraço a todos os nossos irmãos, amigos que nos acompanham ao vivo aqui no Gazeta Entrevista. E realmente o cenário para esta eleição foi um cenário muito difícil, porque o eleitor absolutamente insatisfeito com os rumos da política do Brasil foi muito mais exigente. O eleitor demonstrou essa sua exigência, essa sua insatisfação nas votações em todo o Brasil. Você vê o que aconteceu aqui com o partido que está no poder há 20 anos, o que aconteceu com o PT, e o eleitor demonstrou o seu desejo de mudança de postura, de posicionamentos, de como o seu representante se posiciona no parlamento, se posiciona no executivo. Eu creio que todos esses fatores levaram aos resultados desta eleição, que foram realmente surpreendentes para muitas pessoas. No caso do Acre, o senhor já citou aí, a mudança de opinião do eleitor, a mudança que o eleitor promoveu na política, fez também com que aumentasse muito a expectativa dos novos deputados, ou daqueles que foram reconduzidos, e do novo governo. Como é que o senhor vê esse desafio de corresponder a essa expectativa? Rogério, o estado do Acre se encontra numa situação muito delicada, sob o ponto de vista da gestão, sob o ponto de vista financeiro, cumprimento da legislação, da lei de responsabilidade fiscal. Você vê que o que está acontecendo agora com os municípios do Acre, com essa determinação de alguns ministérios em Brasília, de não poder ser repassado recursos de emendas parlamentares para aqueles que não estiverem cumprindo o limite prudencial de 54% com gasto de pessoal, que está estabelecido na própria lei de responsabilidade fiscal. O cenário é difícil, mas o novo governo terá a governabilidade para realizar as mudanças, as alterações necessárias que levem o Acre ao crescimento. O que eu penso a respeito disso? Primeiro, o governo tem que promover um ambiente de negócios capaz de atrair a iniciativa privada para gerar emprego na iniciativa privada. O que eu mais ouvi nessa eleição, nesta campanha, Rogério, falta de emprego. As pessoas querem trabalhar, o acreano é trabalhador, ele quer a oportunidade de trabalhar, mas ele sabe que a máquina está inchada, que o Estado não tem mais como ser o grande provedor. E os provedores têm que ser as empresas, o comércio mais fortalecido, a agricultura e a pecuária fortalecidos. Esse tem que ser o viés na parte econômica. Sob o ponto de vista de gestão, tem que ser um governo muito austero, inclusive gastando bem o dinheiro público, não é? Fazendo gestão na área da segurança. A saúde precisa de investimentos, e aí entram os parlamentares, disponibilizando suas emendas, 50% de suas emendas para a área de saúde, para o custeio, para a compra de equipamentos, para a reforma de hosptais, como eu fiz nesse meu primeiro mandato. Então, os desafios são grandes, mas existe a saída. É preciso fazer gestão e trabalhar muito. Tem aí questões bem delicadas. Por exemplo, as medidas duras que o governo vai ter que tomar, porque são necessárias. Outra questão, as alianças, né? A ocupação de cargos, a divisão de poder. Como é que o senhor vê isso? Porque o senhor também é um aliado e certamente vai ter que ser ouvido. Obviamente. O que eu penso nesse sentido? O governo tem que trabalhar sob o ponto de vista da técnica, da qualificação, do mérito, para fazer uma gestão pública, que hoje o grande desafio, Rogério, é que a gestão pública seja tão eficiente quanto a gestão privada. Você vê que uma empresa, quando ela estabelece metas para os seus colaboradores, uma revenda de veículos, por exemplo, ela tem metas, os vendedores têm que vender tantos carros por mês. A partir do momento que eles não atingem essas metas, a empresa começa a repensar aquele modelo. Na gestão pública, é preciso rever também uma série de padrões de comportamento. É preciso que haja um comprometimento do gestor, dos colaboradores, para que o serviço público seja bem executado. Mas é preciso também que o governo dê as condições.
O governo tem que conseguir aliar tudo isso. Para isso, é preciso, obviamente, de ter uma grande aliança da gestão pública com bons gestores, né? O Gladson vai ter que escolher grandes nomes, excelentes quadros para assumirem as secretarias, e ele tem dito que vai enxugar secretarias, vai reduzir ao máximo o número de secretarias para que possa fazer uma gestão mais enxuta, mais qualificada, mais competente. Eu acho que é isso que o povo quer. Quer o serviço público de qualidade funcionando, principalmente nas áreas que hoje são os maiores gargalos: segurança, saúde e educação. Agora vamos para o Brasil, o cenário nacional, onde o senhor tem aí um papel importante como deputado federal. O Brasil se cansou de ideologias. O Brasil demonstra que quer o senso comum, que é aquilo que é tradição, que a gente via antigamente, que pode parecer piegas, mas é o que o Brasil quer. Como é que o senhor vê essa mudança de postura da população brasileira, ou pelo menos a população brasileira dizendo mais claramente o que pensa? O cidadão brasileiro, Rogério, ele é majoritariamente cristão, conservador nos costumes, é um cidadão que respeita valores de família, como você acabou de dizer. Para alguns, isso é piegas, isso é tradicional demais. Não é. São valores que nós carregamos, são princípios que são inegociáveis. As pessoas não negociam esses valores, esses princípios. Você vê que quando o Bolsonaro defende a família tradicional, defende o combate à ideologia de gênero, que são bandeiras que nós defendemos juntos no Congresso, né, o combate ao aborto, a descriminalização das drogas ilícitas, o povo brasileiro não quer isso. O povo brasileiro quer respeito à família, quer respeito à vida, quer droga sendo combatida e não legalizada. Então, a resposta do cidadão nas urnas é exatamente essa. Olha, nós brasileiros somos conservadores nos costumes, nós somos pessoas que defendemos princípios familiares, basilares da nossa sociedade. A resposta está dada nas urnas e Bolsonaro certamente será presidente da República por defender esses princípios. No caso da ocupação dos cargos federais aqui no Acre, o senhor acha que vai ter um alinhamento nesse sentido também? Como é que vai se dar isso? O senhor que declara a candidatura dele, apoio à candidatura dele, e que é um parlamentar federal que tem esse trânsito lá em Brasília. Olha, eu faço parte de um núcleo de parlamentares que há mais de um ano defende o nome de Bolsonaro a presidente da República. Esse núcleo é liderado pelo nosso amigo do Democratas do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, que já foi anunciado como ministro-chefe da Casa Civil, no caso de uma vitória de Bolsonaro, que se Deus quiser acontecerá no próximo dia 28. E nós vamos trabalhar para que os cargos federais sejam ocupados por pessoas altamente qualificadas, que façam o seu papel, que é servir a população do Acre, fazer com que os órgãos públicos federais executem suas funções, que façam gestão de qualidade, gastando bem o dinheiro público, com resultado para a população. Chega de gestão meramente política. Rogério, o povo deu uma resposta nas urnas, quer gestão de qualidade, quer o serviço público sendo bem executado, quer ver o dinheiro público sendo bem aplicado. Então essa tem que ser a nossa régua, tem que ser a nossa bandeira principal. Se o governo federal e o governo estadual andarem alinhados com esses propósitos, nós vamos ter grandes resultados. Deixa eu fazer aqui algumas perguntas dos telespectadores. Tem aqui o Elcivan, ele pergunta sobre o Mais Médicos e sobre o Revalida. Como é que está essa questão? Quando é que vai ter vaga para médico dentro dessa situação que o senhor criou de colocar os médicos brasileiros formados no exterior? Olha, Rogério, isso é muito bom, a pergunta do Elcivan. Nós estivemos ontem com o ministro da Educação, Rocieli Soares, tratando exatamente do Revalida. Nós apresentamos uma proposta ao ministro para que o Revalida seja feito várias vezes por ano, seja feito por várias instituições, como Fundação Getúlio Vargas, como Dom Cabral, enfim, várias instituições que o INEP não está dando conta de realizar. Para você ter ideia, a segunda etapa do Revalida 2017 só vai ser realizada agora em novembro de 2018. Esse modelo está falido. Tem que se pensar um novo modelo, com a regra com a nota de corte nacional unificada, não é? Para que os nossos médicos tenham a condição de fazer uma prova justa. Ninguém quer uma prova mamão com açúcar, não. Queremos uma prova justa para aferir conhecimento, aferir qualificação desses médicos. E convênios com os hospitais públicos e até mesmo privados para que seja feita uma prova prática, que é a segunda etapa também, de uma maneira diferente como é feito hoje. Eu entendo que o Revalida tem que ser uma prova como é o exame da OAB, realizado várias vezes por ano, com várias chances dos médicos passarem. Não pode ser uma vez só por ano, como é feito hoje. Inclusive, nós apresentamos uma emenda para o projeto de lei do Revalida na Câmara dos Deputados, propondo 2 vezes por ano. Só que agora nós estamos avançando. Eu propus ao ministro da Educação que o Revalida possa ser feito várias vezes por ano por várias instituições, para que os nossos médicos tenham condições de fazer
essa prova em condições de igualdade no Brasil inteiro. E sobre o Mais Médicos, infelizmente o atual ministro Gilberto Ock havia se comprometido conosco, com os médicos formados no exterior, a realizar o Revalida até o final de julho, no mais tardar em agosto. Passou julho, passou agosto, começou o processo eleitoral e até agora o ministro não apresenta uma data para o edital do 16º ciclo para abertura de vagas para os médicos. Isso realmente é muito triste para nós, porque o ministro se comprometeu em realizar essa nova etapa do Mais Médicos e até agora não está fazendo. E detalhe, está voltando ao passado, chamando novamente médicos cubanos. Enfim, eu estou deixando aqui muito claro, a gestão do ministro Gilberto Ock, agora no Ministério da Saúde, tem sido um desastre para os nossos médicos formados no exterior e para o programa Mais Médicos. Deputado, o senhor teve dificuldades nesse seu primeiro mandato com relação à liberação de emendas e à execução de projetos com suas emendas aqui por parte do governo, e isso acabou lhe favorecendo, né? Por um lado, se prejudicou por outro, lhe favoreceu por um outro lado, porque o senhor lutou, foi inclusive até a justiça, e a população reconheceu isso. A pergunta é, no próximo mandato, o senhor vai ter um governador aliado. Acho que essa dificuldade não vai ter mais, né? Olha, Rogério, você tocou num ponto muito importante. O povo de Sena Madureira, por exemplo, o povo de Acrelândia, acompanhou a minha luta para garantir os recursos para a reforma e ampliação dos hospitais, a Unidade Mista de Acrelândia e o João Câncio Fernandes em Sena Madureira. Graças a Deus, agora o governo, depois de tanta luta nossa, publicou o edital para a licitação do João Câncio Fernandes. Isso depois de nós termos conseguido uma prorrogação de prazo no Ministério da Saúde e uma prorrogação de prazo na Caixa Econômica Federal. Ora, chegou a esse ponto de eu ter que ir ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal pedir ajuda para que os recursos não fossem perdidos. Agora, com o novo governo, um governo aliado, parceiro, que fará a gestão, que vai conduzir melhor, inclusive, essa questão dos projetos na Secretaria de Obras, na própria Secretaria de Saúde, nós entendemos que o Acre não vai mais perder recursos. Quando o ministro Ricardo Barros, então ministro da Saúde, esteve no Acre, em agosto do ano passado, ele falou de um número assustador, que o Acre tinha perdido 63 milhões de reais em recursos da saúde por falta de gestão, por apresentar projetos fora do prazo, por não apresentar projetos, por descumprir cláusulas, enfim. Isso não pode mais acontecer. O Acre não está em condições de perder recursos federais. Nós temos que garantir, inclusive ontem, estivemos reunidos na Presidência da República com o ministro Marum e pedimos a ele o salvamento daquela emenda de 99 milhões para os ramais. Está marcada uma reunião para a próxima terça-feira na Caixa Econômica Federal em Brasília para tentar reverter uma exigência da Caixa de contrapartida do governo do Estado de 20 milhões de reais para obras de bueiros, pontes, etc., que a emenda foi cadastrada como custeio, e essas são obras de investimento, de obras de construção. Então, ao se realizar essa alteração, se salva, se Deus quiser, esse recurso. Como também pedimos ao governo que pague um recurso de uma emenda parlamentar de bancada nossa, impositiva, que era de 13 milhões e 800, caiu para 8 milhões e 300 para Rio Branco, alocada por mim em 2016. Falei com a prefeita Socorro Neri, a recebi no meu gabinete, e lá apresentamos ao ministro Marum esse pedido para que ele faça o pagamento tão logo encerre o segundo turno das eleições, porque isso está previsto em lei. Quando encerra o segundo turno, o ministro poder pagar essa emenda, que vai melhorar muito a vida do povo de Rio Branco, porque são obras de drenagem, pavimentação, construção de vias em Rio Branco, que tanto precisa. Muito bem. Deixa eu encerrar com a pergunta do Frank. Ele pergunta se agora, nesse mandato, o senhor vai ficar do lado da oposição ou do governo, se já está firme. Eu sou oposição ao PT e sou hoje aliado do governador Gladson Cameli. Isso você vê, todos os grandes líderes da oposição hoje, como Gladson, veio da Frente Popular, Petecão veio da Frente Popular, o próprio Pocalon foi secretário do Jorge Viana. Então, a política ela é dessa forma. Um dia você tem um aliado, outro dia você tem um adversário. Depende de como isso é conduzido. Quando você vê que o grupo que você está não está conduzindo respondendo os anseios da população, está contra aquilo que você acredita, obviamente você não vai estar no lugar onde você não é querido, onde você acredita que perdeu o seu propósito. Então é assim que é a política. Eu sou hoje, principalmente, servidor do povo do Acre. O mais importante é isso. E se o governo do Gladson começar também a fazer besteira, serei o primeiro a fazer críticas e apresentar os erros. Eu sou servidor do povo do Acre e farei sempre
o meu papel defendendo a nossa população. Deputado, parabéns pela reeleição, obrigado e as portas estão sempre abertas. Obrigado, Rogério. Um grande abraço a você e aos nossos telespectadores. Vamos fazer um intervalo, já voltamos com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Derlei Cordeiro, e com a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, presidente da AMAC. É só um instante.